que acontece no final? No final a gente gera isso aqui, ó. Uma estratégia que a gente começou com... Deixa eu voltar aqui. Aqui é a nossa lista de trades, tá? Eu não sei se você mostra, a gente consegue fazer toda essa análise. A gente começou com $10 mil e a gente terminou com um lucro de 162.812, isso em 1 ano e 4 meses, olha que absurdo. Fala, meus consagrados, mais uma vez aqui. Se tu tá nesse vídeo 4, é porque tu gostou do conteúdo, então, mais uma vez, sem enrolação, vamos direto ao ponto, tá? Vou apresentar para vocês hoje, diretamente no passo ali de desenvolvimento. Esse é o Strategy Quant, ele é uma ferramenta de criação de software de trading, de automações, né, para o mercado financeiro, que ele utiliza inteligência artificial e machine learning para estar desenvolvendo as estratégias, aonde a gente escolhe os indicadores, os horários, os ativos, a gente dá um range para ele trabalhar e ele vai nos trazer as melhores e mais robustas estratégias para o mercado financeiro, para aquele determinado ativo que a gente escolheu. E mais, sem programar uma única linha de código, ele nos dá tudo pronto. Ele é um software muito complexo, muito robusto, tem muito detalhe para aprender, mas com o que eu vou te passar aqui, esse passo a passo detalhado, eu tenho certeza que tu vai conseguir construir as tuas primeiras estratégias aí para o mercado financeiro, beleza? Sem programar nenhuma linha de código. E não depender mais daquele guru do Instagram ou de comprar qualquer outro robô, tu mesmo vai produzir os teus próprios robôs. Quer coisa melhor que isso? Essa ferramenta ela foi criada por uma empresa europeia, o idealizador desse projeto é Mark Frick, que é um trader apaixonado por análise quantitativa, onde ele sentiu a necessidade que tinha de criar algum sistema que melhorasse e otimizasse o tempo da criação de estratégias, né? Porque tu fazer o que ele faz na mão e de forma manual leva vários meses, o que a gente consegue aqui dentro desse sistema fazer em semanas. Então a gente tem um ganho de tempo e de otimização absurdo com esse software. E alguns benefícios desse sistema, eu vou citar aqui, como eu já falei, além de não precisar programar uma única linha de código, ele vai nos gerar milhares e milhares de estratégias automaticamente, além de passar em diversos filtros para garantir que aquela estratégia seja robusta o suficiente para aguentar as pancadas do mercado. E, além de tudo, ele usa inteligência artificial evolutiva. O que é isso? A gente tem uma série de estratégias que vão evoluindo ao longo do tempo, como eu falei, ele se retroalimenta, ele vai aprendendo. Então a gente tem uma estratégia, imagina assim, ó, que são várias famílias em diversas ilhas de estratégia, onde eles permutam entre uma ilha e outra, criando novas gerações, assim como a evolução humana mesmo, vai criando diversos povos diferentes e tendo como resultado desse processo todo somente os softwares mais fortes, mais robustos e que vão aguentar o maior tempo nesse mercado. Além da gente construir esses softwares em dados passados, porque a gente usa uma base de dados bem sólida para estar construindo, a gente simula os mercados futuros também. Então, além da gente ver aquele famoso backtest no MT5, é só a base do nosso estudo, tem muito mais raízes a partir daquilo que a gente vê aquilo ali não é nada. Aquilo ali para fazer um gráfico bonito é muito simples. Eu quero ver os testes de robustez e garantir que essa estratégia vai performar ao longo do tempo. Para análise quantitativa, isso é o que mais importa. Então, além da gente testar no passado, a gente consegue simular dados futuros, que vai nos trazer muito mais confiança, qualidade e, principalmente, dados para a gente estar embasado no que a gente está operando. Então, isso nos traz muito mais tranquilidade, a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa e, além de tudo, o algoritmo é nosso, né? O algoritmo é de quem construiu. A gente pode vender esse algoritmo, a gente pode colocar uma assinatura, a gente pode fazer um copy trade. Então, como eu falei, existem diversas possibilidades que a gente consegue rentabilizar com esse sistema. Então, vou parar de enrolação, já me estendi aqui fazendo a primeira apresentação. Vamos direto para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês como que é o software por dentro. Esse aqui é o site, tá? Só para vocês o site do sistema. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição, onde vocês podem conferir mais. Mas aqui é o site principal dele, a gente tem todo o suporte, todo o conteúdo. Às vezes tem um curso também. O curso deles é meio defasado, mas tenho certeza que com o que eu te passar aqui, tu já vai sair sabendo bastante coisa. Não vai ser um completo leigo na análise quantitativa. Beleza? Então, bora para minha tela. Mostrar para vocês um pouco da cara desse software, tá? A gente vem aqui uma apresentação principal. Ele tem uma série de bases de dados aqui de aprendizagem do próprio software, que é bem completa, porém ela não é tão atualizada assim, mas já dá para ter uma boa base. Aqui tem o número de estratégias que eu já gerei. Eu fico transportando ele de uma VPS para outra, mas nessa VPS aqui que eu tô, ele já produziu 733 milhões de possibilidades. E dessas 733 milhões, 68.293 foram aprovadas nos meus filtros, ou seja, menos de 1%. Aí a gente mostra o tamanho da robustez desse software e do processo de construção em si, né? Explicando do início, tá? A primeira coisa que a gente faz dentro desse software é exportar nossa base de dados, ou da corretora que a gente opera, ou diretamente de dentro da plataforma. O que a gente visualiza aqui? A qualidade dos nossos dados, ou seja, é a raiz, é aquilo que a gente está analisando. Então, quanto mais fidedignos sejam esses dados, melhor para nós. Então a gente vê aqui, quanto mais verde esse gráfico aqui, quer dizer que os dados estão coerentes, tá? Coerentes, então não tem nada fora
do padrão. Então a gente pega mais confiança ainda daquilo que a gente está construindo. Então a gente tem uma base bem sólida, bem organizada e coerente com o que já aconteceu, extraída da forma certa, a gente tem mais garantia ainda que aquele nosso sistema vai ser lucrativo. Então essa é a primeira parte, a gente ter uma base sólida e completa de dados. Aqui no caso a gente tem o EURUSD, que é um ativo do Forex, onde é uma paridade onde ele faz o câmbio entre euro e o dólar. E a gente vê aqui que de 2023 até 2025 a gente tem toda essa base de dados aqui, onde nos dá toda essa análise. A gente consegue ver aqui a qualidade desses dados, a gente vê que está excelente, tá? No time frame de H1. Então a gente tem, time frame é o período que os candles são compostos, e a gente consegue analisar aqui cada período. Estou mostrando isso aqui já é um conteúdo bem mais técnico, tá? Eu acredito que quem não tenha conhecimento nenhum de mercado financeiro, eu peço que procure conhecimento sobre antes de assistir esse vídeo, que pode ficar muito confuso. Mas quem já tem um breve conhecimento, eu espero que esse seja o teu perfil que esteja assistindo esse vídeo, vai conseguir entender o que eu estou falando. Então a gente consegue aqui ver, analisar em cada time frame do gráfico, tá? Em H1, em M15, ou seja, todos os períodos. Após a gente ter a base de dados, a gente consegue construir estratégias, tá? Construir estratégias para esse ativo. Então a gente aqui, esse é o menu de construção, esse é o menu construtor, e eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, que a gente escolhe o tipo da estratégia, se a gente quer uma estratégia simples ou uma estratégia que analise os gráficos ao mesmo tempo, ou a gente quer uma estratégia a partir de um modelo que a gente já tem pré-estabelecido, ou a gente quer aprimorar uma estratégia também dá. Aqui a gente faz as configurações de parâmetros, o que a gente quer da estratégia, a gente dá um caminho para ele seguir, a gente não vai deixar totalmente aleatório, né? Porque as possibilidades são ilimitadas, então a gente dá um direcionamento. A gente faz o design, nosso trabalho é fazer o design de estratégia primeiro, mostrar pelo menos um caminho para o software, né, conseguir seguir, e a gente consegue construir de duas formas. Por que eu falo tanto de evolução genética, machine learning, que é o aprendizado de máquina? A gente consegue construir, dentro desse sistema de inteligência artificial, a gente consegue construir de duas formas. A primeira forma é de forma totalmente aleatória, onde ele vai pegar todos os indicadores, todos o range de informações que ele tem, e ele vai tentar diversas combinações entre esses parâmetros de forma totalmente aleatória. Essa é uma das formas, tá? Que a gente tem para construir. Depois eu vou falar sobre os benefícios e prós e contras de construir de cada jeito. E a outra forma de construção é usando a evolução genética. O que é a evolução genética? A gente cria uma população de estratégias, ou seja, a gente vai pegar uma estratégia pai, mãe, filha, sobrinho, vai botar numa ilha. Imagina um conglomerado de ilhas, tá? Vamos botar 5 para ser mais coerente. Em cada ilha dessa vai ter 100 estratégias iniciais, tá? Vamos considerar essas estratégias como pais ou avós, pode ser uma estratégia avós. Dentro das estratégias avós, pensando numa árvore genealógica, eles vão lá se relacionar entre si e vão ter estratégias filhas, netas, bisnetas, e assim vai por 100 gerações. O que a gente consegue aqui? A gente consegue otimizar muito o tempo de construção, porque ele vai validando o que funciona mais, vai pegando as melhores partes de cada população, de cada estratégia, vai combinando entre si e montando o que funciona mais. Então, além de construir, o software entende o que funciona mais e joga essa informação lá para trás. Então, depois que ele já construiu, já validou, ele pega essas informações das melhores estratégias e joga lá para o início, lá para essa população inicial. Ou seja, é um ciclo infinito de melhora. A cada vez fica melhor, a cada vez fica melhor, a cada vez fica melhor. Depois eu vou falar um pouco sobre a análise quantitativa em si. Mas cara, você pode fazer uma estratégia perfeita, então, que se molde totalmente ao gráfico. Pode. Isso aí é extremamente perigoso. Por quê? Quando uma estratégia ela se molda demais ao passado, porque aqui a gente está pegando os dados passados, a gente até consegue simular um futuro aqui. Consegue e vai simular esse futuro. Mas basicamente na construção a gente trabalha com dados que já aconteceram. Então a chance dessa estratégia se moldar e se colar totalmente ao que ela já conhece é muito alta. E isso é ruim, porque quando a gente coloca no mercado real, acontece justamente ao contrário. Essa estratégia se torna uma coisa totalmente perdedora. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa parte. A estratégia não se moldar a esses dados. Demais, né? Demasiadamente. Então tem uma série de análise e fatores que a gente analisa antes de colocar uma estratégia para rodar. Mas basicamente é isso. Evolução genética, onde a gente tem estratégias avós, filhas, netas, e assim vai indo por gerações. E a gente vai extraindo o melhor daquilo e é um ciclo infinito de melhora. E a gente tem a construção de forma totalmente aleatória. Eu gosto dos dois jeitos, tá? Não tem um jeito preferido, depende do que eu estou construindo. Uma evolução genética, a gente consegue mais singularidade, a gente consegue várias estratégias de forma mais rápida, mais lucrativas. E na geração aleatória, a gente consegue uma descorrelação maior entre as estratégias. Então depende do propósito que eu esteja construindo e do tempo que eu estou disposto a esperar aquela construção, né? Porque na geração aleatória é um pouco mais lento, e na evolução genética a gente tem um ganho maior de tempo para essa construção. Então esses são os dois tipos que a gente consegue construir aqui dentro. Depois eu vou destrinchar isso aqui, é só um overview da ferramenta, eu já acabo me estendendo porque é uma coisa que eu gosto de falar muito.
mas vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem toda a configuração das opções genéticas, ou seja, de número de ilhas, de número de população, de quantas gerações eles vão evoluir e cruzar entre si, possibilidade de crossover, que é combinar os parâmetros da estratégia, os melhores parâmetros entre uma e outra, a possibilidade de mutação, que é trocar um indicador de uma estratégia por outro. Então tem tudo isso. Aqui a parte de dados, é onde a gente controla todo o range de datas que a gente vai estar analisando, em qual time frame, se a gente vai usar a comissão, derrapagem, a precisão desse backtest. Se a gente quer que seja mais preciso, ou a gente quer pegar somente abertura e fechamento de cada candle, spread, derrapagem, aqui a gente consegue ver também todo o ATR, ou seja, o índice de volatilidade desse período histórico. A gente consegue ver quais períodos teve mais volátil, quais períodos teve menos volátil. A gente consegue segmentar isso aqui em vários períodos. Isso aqui faz o quê? A gente faz com que a estratégia não se molde totalmente, que é aquele caso que eu falei, onde ela treina, onde ela constrói e valida para ver se aquilo que ela está construindo não está totalmente moldado aos dados históricos. Olha só, imagina quanto tempo tu ia perder para fazer isso aqui na mão. E essa ferramenta traz tudo de forma organizada, de forma concreta, de forma simples de tu fazer. É simples de tu fazer aqui, mas ela é um pouco complexa de entender, mas é muito simples depois que tu entende. As opções de trade a gente consegue segmentar por horário, a gente consegue colocar qual horário que a gente quer que as operações abram e fechem. Tem uma série de configurações aqui que a gente consegue fazer também. Os blocos de construção são aqueles, para quem não entende sobre algoritmos, sobre robôs, um software, uma automação para o mercado financeiro, ou bem dito robô, ele é um conglomerado de indicadores, ou seja, é uma combinação de indicadores que vai determinar em qual preço ou qual momento daquele gráfico a gente vai fazer uma operação de compra ou de venda, que é a operação baseada naqueles indicadores e nos dados históricos. Vai nos dizer se aquela operação tende a ser mais positiva e tende a nos dar lucro, baseado em toda a nossa análise, né? Então aqui a gente seleciona todos os indicadores que a gente quer que seja testado. Então a gente tem aqui, cara, se eu for te botar em número, acho que esse número não cabe na tela, tá? O número de possibilidades. Eu acredito que tenha mais possibilidades aqui de que estrelas no céu ou grão de areia na praia. É tipo um negócio muito absurdo. Não tem como mensurar o tanto de possibilidades que dá para fazer aqui. A gente seleciona o tipo de entrada que a gente quer, se é entrada a mercado, se a gente quer reverter a ordem, se a gente quer ordem limite ou ordem stop. Mais uma vez, se tu não entende sobre o mercado financeiro ou nunca operou e não tá entendendo esses termos que eu tô falando, sugiro procurar um vídeo mais básico para te conseguir entender esse tipo de conteúdo. Mas acredito que se tu tá até aqui, se tu tá assistindo esse vídeo, tu já saiba o tipo de saída que a gente quer, se é saída depois de barras, se é trailing stop, se é stop móvel, se vai ter uma regra de saída, se vai ser baseado em indicador. Então tudo isso a gente consegue, cara, é limitadas as possibilidades. ATM, essa parte aqui a gente não usa muito, mas é pelo gerenciamento de ordem, se a gente quer sair com uma parcial ou quer sair com um pouco de lote e depois carregar o resto. Isso aí tudo a gente consegue fazer, tá? O nosso capital, a gente consegue colocar aqui o capital inicial e o capital que a gente quer que seja validado para a construção desses dados. A gente consegue aqui escolher o nosso método de gestão, ou seja, se a gente vai ter um volume fixo para entrar, um volume de contratos ou de lotes, ou seja, para qual mercado a gente está operando. Se a gente quer colocar para um risco fixo do saldo por operação, a gente consegue resetar 1%, 2%. O valor que tu quiser, quero arriscar 100% por operação, pode também, fica a teu critério. Quer fazer loucura aqui, pode fazer. O nosso famoso martingale, todo mundo conhece e gosta, alguns gostam muito, outros odeiam. Então, enfim, usando isso aqui com embasamento de dados, cara, é legal. Usando isso aqui simplesmente porque tu quer recuperar a tua conta que tu perdeu, tá fadado ao fracasso, sinto muito te dizer. Mas essa parte aqui, verificação de robustez, a gente tem aqui uma infinidade de testes onde a gente vai garantir que aquela estratégia seja robusta o suficiente para aguentar todas as situações de mercado. Então a gente vai, além de construir, a gente vai chacoalhar aquela estratégia e nosso intuito aqui é fazê-la pedir para sair, dar tapa na cara dela, fazer o caos financeiro, circuit breaker, crise mundial, a gente vai simular tudo. E mesmo assim, se ela for resiliente e passar e chegar até o final, aí a gente tem uma estratégia validada. Além disso, a gente vai colocar ela no mercado real para ela rodar e a gente conferir a aderência à estatística que a gente já construiu. Porque não adianta a gente construir, tem uma estatística legal, deixa eu olhar aqui várias estatísticas depois, e chegar no mercado real e ela não performar. Então a gente tem que ter esse aderência à estatística que a gente já conhece, tá? A gente construiu, tem uma estatística, agora a gente vai colocar no mercado real e vai ver se realmente aquela estratégia ali se comporta do jeito que a gente espera. Se comportou do jeito que a gente espera, aí, meu filho, aí é só colocar no gráfico e esperar a magia acontecer. E dormir tranquilo no teu travesseiro aí, que não vai ter problema nenhum. Não vai mais ficar ansioso na frente do gráfico. Não vai fazer operação que não deve. Tomou stop, não vai entrar dobrado para recuperar. Vai operar nos momentos certos. Então, isso aqui é a coisa mais sensacional que vocês vão ver na vida de vocês, no mercado financeiro. E aqui é a parte onde a gente classifica a estratégia, né? A gente coloca aqui o que a gente quer, meta de lucro, média de trades por mês, fator de lucro, a relação retorno-rebaixamento. A gente consegue colocar aqui uma série de filtros. Ilimitado também, como eu falei. São muitas opções e muitas configurações que a gente consegue fazer. Estou mostrando um pouco de resultado, tá? Mostrando um pouco de resultado. Esse vídeo aqui já está ficando um pouco longo, mas eu vou mostrar para vocês o final. O que acontece no final? No final
gente gera isso aqui, ó. Uma estratégia que a gente começou com, deixa eu voltar aqui, aqui é a nossa lista de trades, tá? Eu não sei se você mostra, a gente consegue fazer toda essa análise. A gente começou com $10 mil e a gente terminou com um lucro de 162.812, isso em 1 ano e 4 meses. Olha que absurdo. Essa estratégia está muito absurda. Mas essa é uma estratégia que eu já tenho validada. Ela passou por todos os meus filtros e compôs um portfólio. Um portfólio ele é um aglomerado de estratégias, tá? São 4 estratégias diferentes nesse portfólio e geraram essa base analítica para nós. De uma estratégia aqui que fez 1.628%. Ah, cara, que absurdo. É um absurdo quando a gente não tem estatística, mas aqui está mostrando. Está mostrando que isso foi possível, que isso aconteceu e se a estratégia estivesse rodando de 2024 para cá, teria produzido esse resultado. Agora, o que a gente faz? Coloca essa estratégia para rodar em mercado real e vê se ela vai ter aderência a esse resultado aqui. Provavelmente não, porque isso é um valor muito alto, mas a gente tem essa expectativa, né? Expectativa que ela vá pelo menos ali se manter num range esperado. Descolou disso aqui, a gente troca a estratégia, otimiza, reconstrói, então tem uma série de ações que a gente consegue fazer. Mas basicamente aqui a gente vê uma estratégia onde tem um Profit Factor de 2.34, um retorno rebaixamento de 20,13, que é um valor bem alto, porcentagem de vitória 57,48, legal. A gente vê aqui que é uma estratégia que errou no máximo nesse período todo, 7 perdas consecutivas e já chegou a ganhar 10. A maior perda foi $2.800 e a maior ganho foi 4.200, ou seja, a gente tem uma relação retorno-perda de 2 para 1, que a gente vê todo o histórico de ganhos mês a mês, até o mês passado, até abril, esse mês aqui que a gente falou, já fez $35 mil. A gente consegue ver cada operação, consegue ver o rebaixamento que teve cada operação, a gente consegue filtrar pelo rebaixamento, a gente, aquela estratégia foi no máximo também, depois retornou, a gente consegue ver todo o comportamento da estratégia ao longo do tempo. Além daqui, depois que a gente exportar daqui, a gente consegue jogar lá no MetaTrader e enxergar visualmente como que são feitas as operações, em que momento do gráfico ela faz, como que é a lógica de entrada. Então aqui a gente vê nosso saldo crescendo a linha ao longo do tempo, se eu mostrar aqui no gráfico de capital, a gente vai conseguir ver isso bem claro. A gente consegue ver aqui, ó, janeiro, fevereiro de 2024 e ela vindo crescendo ao longo do tempo. Ah, Cássio, esse é bem diferente do gráfico de backtest que tu vai ver o teu guru da internet mostrando, porque ele não te mostra toda essa base de dados aqui, todo esse embasamento. Essa estratégia ela passa por diversos testes além disso, tá? Isso aqui é o resultado final de um processo intenso de mineração, ou seja, aquele conglomerado de estratégias, aquele resultado é o resultado de toda essa fábrica, é o resultado de toda essa fábrica aqui, que é onde a gente cria um fluxo de automação, onde ele vai passando teste por teste de forma automática e validando a estratégia teste por teste em diversas situações de mercado, como eu falei. A gente vai fazer com que a estratégia peça para sair. Nosso interesse aqui é a gente tirar essa estratégia, é que essa estratégia ela seja eliminada a todo custo. Vou fazer de tudo na vida dessa estratégia para que ela perca. Vou simular um mercado chacoalhado, vou simular um super candle, vou simular o circuit breaker, vou embaralhar os candles, vou embaralhar os parâmetros da estratégia. E se ela, mesmo assim, me provar que ao longo de todos esses testes ela foi lucrativa, foi resiliente, ela se torna uma estratégia muito robusta e muito validada. Cada teste desse, eu vou pegando mais confiança, vou tendo mais embasamento de dados, vou tendo mais dados para analisar e muita estatística envolvida, né? Acho que deu para entender um pouco do potencial desse software e do que ele consegue fazer. Já mostrando uma parte mais prática. Isso é só um vídeo de overview, tá, dessa ferramenta, que é aquele passo que eu falei de desenvolvimento de algoritmos, onde a gente vai desenvolver tudo aquilo que vai fazer as operações para nós. Como eu falei, vai ser tudo de forma automática, a gente não vai ter que programar uma linha de código, porque o software ele já nos dá o código completo, ele já nos dá todas as linhas de código, tá aqui ó, o código todo completo, são mais de, deixa eu ver quantas linhas tem isso aqui, cara, 7 mil linhas de código, olha o tempo que ia demorar para fazer isso aqui na mão, cara, não tem, além de ter conhecimento de programação, lógica de mercados, conhecimento em MQL5, o software te traz tudo isso de forma compilada, de forma organizada, de forma no code, onde tu só tem que setar os parâmetros e mostrar para o software o que tu quer que ele construa para ti, e ele vai te dar o código completo, exportou aqui, jogou no MetaTrader, couro, vai, só deixar, vai dormir no travesseiro aqui, ó, tranquilíssimo, vai saber que as operações que estão sendo feitas tem todo esse embasamento estatístico, tem todos esses testes robustez que a estratégia passou, então isso te dá uma tranquilidade absurda para te estar operando. Então, mais uma vez, esse é o nosso Strategy Quant, nosso querido Strategy Quant, essa é a última versão, tá? 142 é a última versão que foi lançada, e vale cada centavo, essa ferramenta vale cada centavo. Não é um investimento barato, não é um investimento, não é uma ferramenta que tu vai ver teu trader do Instagram mostrando, porque ela é uma ferramenta usada de forma institucional, por fundos de investimento, bancos privados. Hoje eu domino completamente essa ferramenta, sei cada detalhe, sei cada botão, sei o que leva um conglomerado de ações, o que constrói.
Então, por isso que eu estou fazendo esse canal, porque quando eu comecei a desenvolver algoritmos, eu senti uma imensa dificuldade de achar conteúdo sobre. Além da base de dados do próprio SQX e da base de ensino do próprio SQX são um pouco defasada, já é um pouco antiga, senti falta dessa atualização, porque como eles se atualizam ao longo do tempo, traz mais funcionalidades e mais coisas novas, é difícil achar conteúdo, e então por isso que eu estou fazendo esse canal, para conseguir disseminar um pouco mais de conteúdo sobre essa ferramenta que traz tanto benefício e tanta agilidade, além de não precisa ficar em frente à tela para operar, não precisa programar uma linha de código, não precisa programar nada, e tu conseguir ter essa escala e essa rentabilidade utilizando esse software. Combinado com as mesas proprietárias, tu consegue escalar teu capital, colocar o dinheiro de uma instituição para trabalhar para ti e ter escala de ganhos cada vez maiores. Então, com isso e com essas estatísticas aqui desse meu portfólio validado, que eu vou trazer também ao longo dessa série desse canal, vou mostrar o resultado disso em conta real, eu me despeço desse vídeo e no próximo vídeo eu vou trazer isso de forma mais detalhada, mais prática, começando lá no nosso início do nosso esquema de passos até a nossa colheita da nossa renda em dólar. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like e te inscreve aí. Eu também não gosto de fazer isso aqui, de ficar pedindo. Não gostou também que se foda. Então, é isso. Esse software aqui, cara, é a coisa mais absurda que tu vai ver na tua vida.